Alô, amigos! Canal Tricolaço para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Muito bem, terminou lá em Fortaleza um jogo que era muito importante, né? Nessa, nessa tocada aí do Campeonato Brasileiro. Fortaleza 0, São Paulo 0. Vamos falar desse jogo. Para você que está por aqui, continue dando likes aí. Avisa os amigos, muita gente que vem, se inscreve, tem chegado aqui, tem acompanhado o que a gente faz também. E é só avisar os outros, ó, legal lá, pelo menos ninguém fica quebrando pau, estamos aqui conversando sobre o São Paulo. Tô difícil de me ajeitar na cadeira hoje só, mas vamos lá. Fortaleza 0, São Paulo 0, um jogo com características que eu não gosto, mas eu vou explicar. Eu não gosto muito desse negócio do time. Foi um discurso corrente quando o Rogério estava aí, né? Que ele precisava fazer essa coisa de saber qual é o seu tamanho, né? Jogar humildemente. Eu não gosto, mas eu compreendo. Mas eu compreendo. Então, fez-se uma avaliação de que o São Paulo teria muita fragilidade nesse Campeonato Brasileiro. Houve quem dissesse que o time era candidato ao rebaixamento logo de saída. Eu acho que nunca achei isso, mas achei que o time não fosse muito longe, fosse talvez ficar no meio de tabela, enfim. Então é compreensível que você ajuste o time para que ele não vá jogar para ganhar em algumas ocasiões. É mais ou menos o que aconteceu hoje, né? O São Paulo ficou praticamente o jogo inteiro nas mãos do Fortaleza, em termos de posse de bola, em termos de iniciativa de jogo, que é uma coisa que o São Paulo costumava tomar muito, mesmo com o Dorival ainda toma, né? E o São Paulo atuou mesmo como um time pequeno contra o Fortaleza, que não é um gigante, mas que tem feito grandes campanhas nos últimos anos do Campeonato Brasileiro. É isso que me irrita um pouco, mas é como eu disse, eu compreendo porque não dá para arriscar muita coisa com esse time do São Paulo, correndo o risco de ser surpreendido. Então, isto posto, eu quero fazer um pequeno elogio à atuação, mais uma vez, defensiva do São Paulo. Muito boa, muito segura, muito convicta, muito firme. Se o São Paulo não agrediu, se o São Paulo não machucou muito o Fortaleza lá no campo de ataque, eu arrisco dizer que o São Paulo não tomou susto. Uma outra bola meio vadia ali, aquela, agora no segundo tempo, aquela tentativa de sair tocando, mas com o posicionamento todo errado, né? E quase que o Fortaleza faz o gol, e ainda assim o Gabriel Neves foi lá e salvou. Depois teve uma outra saída meio torta assim do Rafael também, não me lembro de algum outro momento. Fora isso, a marcação do São Paulo melhorou muito, e ela é feita priorizando o fechamento dos espaços do adversário. Isso aconteceu no jogo contra o Inter, isso aconteceu hoje. Então o São Paulo dificulta muito a chegada do adversário, né? E isso é algo que está funcionando muito bem sob o Dorival, é algo que ele construiu muito bem. E o Rafael está bem também, então as duas coisas acabam ajudando. Então, para a gente chegar numa conclusão do óbvio em relação a esse momento atual do São Paulo, foi um resultado bom. Empatar com Fortaleza lá, sendo dominado territorialmente, numericamente e estatisticamente, sem passar medo, eu acho que é um bom resultado. Eu disse depois do final do jogo do Internacional que 2 empates, um hoje e um contra o Corinthians no domingo, seriam aceitáveis, porque o São Paulo saiu de São Paulo para jogar em Fortaleza hoje, para voltar para São Paulo para jogar domingo em Itaquera, para sair de São Paulo de novo para ir a Recife e jogar contra o Sport. Vamos combinar que com 10 desfalques você não consegue fazer isso com qualidade. Então você tem que realmente, infelizmente, apelar para esse tipo de estratégia, que é a estratégia de redução de danos. Nesse sentido, acho que foi um sucesso. Alguns jogadores ficaram um pouco a desejar, mas percebe que a insistência, a continuidade, as chances da equipe é que vão talvez ajudar melhorando. Caso do Rai Ramos. E o Patrick, você viu, o Patrick hoje já jogou melhor do que naquela partida contra o América que ele começou quando o Dorival assumiu a equipe, né? E ele foi trocado no meio do jogo. Hoje ele saiu porque teve cãibra. A defesa me surpreendeu positivamente, que eu não acreditava
em Diego Costa com Alan Franco. Se fosse Diego Costa com Beraldo, ou Arboleda com Diego Costa, sim, mas não com Alan Franco. Os dois são dois jogadores que jogam muito pelo chão e que me preocupavam na bola aérea, mas a gente tem que lembrar que na bola aérea o Diego Costa é uma coisa assim espetacular, não? É um dos grandes jogadores que São Paulo descobriu nesse tempo. Agora, mais à frente, quando o Calleri não tem um companheiro, evidentemente fica muito mais difícil. E isso dificultou quando o Rogério estava aí com aquela mania de jogar com o Luciano mais atrás. E que quando o Luciano não está ou não tem o outro atacante também de área, fica muito difícil depender só do Calleri, por mais esforço que ele faça, por mais que ele carregue marcação junto com ele. Marcos Paulo fez um jogo discretamente bom, não acho que ele arrebentou, mas quando foi necessário ele apareceu bem, o Luciano entrou no lugar dele, acho que entrou bem na partida, depois deu uma desaparecida. O Juan, achei que ficou muito preso nos zagueiros ali. Me preocupa o Wellington Rato, porque ele joga mais do que isso. Ele realmente não é um craque, mas ele joga mais do que jogou hoje. E se ele continuar errando, quando tiver a oportunidade de começar partidas como hoje, e como foi lá contra o time do Tolima, ele vai perder espaço com o Dorival. E para mim ele é um jogador importante para fazer aquele lado direito da equipe, especialmente quando não tem um lateral de muita qualidade, mas ele não foi bem hoje, né? O Nestor eu vou deixar para depois para falar de outra coisa. Gabriel Neves entrou muito bem no jogo, mas é bom que se ressalte que o Pablo Maia fez uma partidaça. Partidaça, jogou muito bem hoje. Muito bem hoje, talvez o gol do domingo tenha dado mais moral para ele. Chutou de longe agora no final, a bola não passou tão perto, mas arriscou perigosamente. Para falar do Nestor, eu preciso falar do árbitro. Uma patetice atrás da outra, muito ruim, mas muito ruim o árbitro da partida de hoje. E eu estou falando isso com veemência porque o Campeonato Brasileiro desse ano, em relação aos últimos, tem apresentado uma arbitragem de um nível melhor. Não é nada do outro mundo, mas é de um nível melhor. E esse cara conseguiu se confundir em tudo, especialmente quando ele resolveu aplicar a disciplina. E aí, ele, para mim, deu um cartão amarelo que ele podia relevar para o Brits, porque aí na jogada do segundo tempo ele deu amarelo e vermelho e expulsou o jogador do Fortaleza, numa jogada que, para mim, não era para expulsar. Mas como ele entendeu que era para dar amarelo, e era o segundo, ele acabou expulsando. Ali, eu acho que o Calleri também faz um movimento de defesa, onde ele acaba atrapalhando o jogador do Fortaleza. Eu acho que faltou inteligência para o jogador do Fortaleza, ele vem com o braço fazendo uma pressão, um apoio ali em cima do ombro do Calleri. O Calleri malandramente bota a mão no rosto e o árbitro expulsou com o segundo cartão amarelo o jogador do Fortaleza, mas foi ruim. E talvez sabendo que o que ele tinha tomado de atitude tinha sido errada, não sei se alguém comentou com ele depois, ele expulsou o Nestor numa jogada ridícula também, onde o Nestor é que é caçado, acertado pelo jogador do Fortaleza e bota o braço para afastar o jogador. Ele não dá uma cotovelada. No entanto, o Tinga também bota a mão na cara, cai no chão. O outro vai lá e expulsa o Nestor direto, cara. Muito, muito, muito ruim. Nenhum dos dois era para ser expulso. E acho que as duas expulsões contribuíram, no final das contas, para o 0-0, porque o São Paulo estava começando a ter chance, o Fortaleza também chegou com perigo. Depois ainda teve um escanteio ridículo que ele não deu para o Fortaleza, num chute cruzado pelo lado esquerdo. Não lembro quem bateu agora, mas acho que foi aquele Caleb que entrou. O Rafael bota a mão na bola, a bola vai para o escanteio, deu tiro de meta. Para nós, tudo bem, mas eu fiquei impressionado com a ruindade do árbitro de hoje. Bom, resultado aceitável, claro que a gente quer ganhar sempre, 1 ponto na conta, e agora vem o clássico no Tabu, em Itaquera, com o Corinthians que vem muito mal. De novo, alguém vai dizer, pô, a chance para ganhar é agora. Só que esse é um São Paulo também muito oscilante e muito irregular, né? Agora, se o São Paulo tiver, por exemplo, momentos como teve agora no final da partida contra o Fortaleza, ganhar é possível, aproveitando, inclusive, a situação psicológica do rival. Gente, grande abraço para todo mundo e até no próximo domingo a gente vai falar do clássico aqui no canal Tricolás também. Abraço para todo mundo, valeu!